Oi gente, eu sou a Glizy e esse é mais um podcast Choconatos. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre 3 livros que faz muito tempo que eu já falei lá no site, que são os 3 primeiros livros da série / saga Os Imortais, da Alison Noel. Se você não sabe quem é Alison Noel, eu recomendo que você assista esse vídeo, ou se você quiser, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, que é o primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, então me perdoem também. E eu fiz falando sobre a escritora, então se você quiser saber um pouco mais sobre a Alison, veja o vídeo. Os Imortais começa com o livro Para Sempre, onde nós seremos apresentados a história da Ever Bloom, que foi uma menina que ela sofreu um acidente junto com os pais, e os pais, a irmã e o cachorro morreram nesse acidente, e ela teve meio que caramba. Ela teve uma experiência de pós-morte. E, bom, nisso ela adquiriu poderes. Então, ela vê a aura das pessoas, uma coisa meio tipo, se a pessoa tá com raiva, ao redor dessa pessoa vai estar vermelho. Se ela está apaixonada, também é vermelho. Mas vocês entenderam, sabe? Tipo, esperançosa tá com verde, essas coisas. E ela consegue... Agora ela também adquiriu a habilidade de ler o pensamento das pessoas. Então, ela vai morar com a tia dela, que é a única parente que ela tem. E então ela vai pra uma outra cidade ela era meio que tipo na cidade que ela morava antes de tudo acontecer. Ela era a líder de torcida que me mandava na escola, sabe? E agora quando ela vem pra essa cidade, depois do acidente, ela vira a pessoa estranha. Ela se afasta de todo mundo e ela só tem 2 amigos, que é a Heaven e o Miles. Aqui acontece pouco, assim, acho que um pouco tempo depois, eu não lembro quanto, e ela já é super amiga dos dois, quando aparece um menino meio bad boy, com jaqueta preta de couro, aquele estilo de roqueiro. E a primeira coisa que a amiga da Ever fala é meu. E a Ever fala meio que tipo, beleza, eu não quero ficar com ele. E é quando você percebe que eles vão ficar juntos. Não é spoiler, tá, gente? Já vou avisando que isso não é um spoiler. E então acaba que os dois ficam juntos. E daí tem aquela briguinha de, mas eu vi primeiro, eu não tive a chance de ser com ele, não sei o que, mas né. Ignoremos. Que pra mim é a parte onde começa a ficar legal. Nossa, mas eles não demoraram tanto pra ficar. Calma, porque existem motivos e motivos pra isso. A Ever, ela começa a descobrir um pouco mais sobre o que tá acontecendo com ela e ela começa a desconfiar um pouco desse novo namorado. Afinal, o menino é meio estranho, ele não precisa mais dos pais, ele é emancipado. E assim, ele é meio que rico, mas como ele pode ser rico? Como é que ele trabalha pra ter tudo isso? E então ela começa a pesquisar um pouco sobre ele e ela vai encontrando coisas bizarras, como ela entra uma vez num quarto na casa dele que ela não deveria entrar. E lá tem livros de, sei lá, Shakespeare. São livros autografados por Shakespeare, com uma dedicatória escrita à mão para o namorado dela. Pinturas, vários pintores conhecidos fizeram autorretratos do namorado dela, de acordo com o estilo deles. E, sabe, todas essas coisas. Então a Ever começa a pensar que o namorado dela pode ser um vampiro com grande potencial. Sabe aquela coisa meio Crepúsculo? Que a Bella começa a pesquisar na internet. Lembra bastante de um filme, sabe? E daí vai aparecendo aquelas palavras jogadas e essas coisas. E daí de repente, meu Deus, ele é um vampiro. A Ever tá assim, ela tem certeza que o Damon é um vampiro. Então ela, tipo, no ato de loucura que a Ever ela é assim, ela saiu correndo pra casa dele, mas ele falando que não era e tudo mais. Ela vai pra lá e ela encontra a amiga dela deitada no chão, tipo assim, sabe? Só que deitada no chão.
E o namorado dela tá simplesmente mordendo aqui dela, como se ele estivesse chupando sangue. Pois é. E ela começa a dar um chilique, tipo, a menina tá morrendo, e ela começa a dar um chilique do tipo, ai meu Deus, você é um vampiro, eu sabia disso desde o começo. E daí ele meio que dá um tapa na cara dela, e tipo, amiga, vampiro, lobisomem, essas coisas não existem, essas coisas são variações de uma coisa que é o que eu sou. Então assim, fica quieta, que eu tenho que ajudar sua amiga agora. Depois a gente conversa sobre tudo isso que você tá falando, porque eu não tinha ideia de que você sabia disso. E então o livro 1 termina com revelações que eu não como contar, porque senão é spoiler. E esse livro é muito bom, eu gostei muito dele. Eu sempre recomendo ele, eu não recomendo os outros, a sequência, tanto assim. Mas eu gostei tanto desse livro que, assim, por mais que, sei lá, se você não tem aquele toque de começar uma série e tem que terminar como eu tenho, leia só o primeiro, porque vale muito a pena. É um livro bem crepúsculo, sabe, às vezes. Mas eu gostei pra caramba, eu sempre gosto. Eu sempre vejo coisas diferentes toda vez que eu leio esse livro. Eu acho que já é a 4ª vez que eu leio ele, pelo menos. Eu gosto muito dele, eu gosto muito dessa parte da Ever descobrindo quem o Damon era. Depois fica uma coisa muito chata. Sério, tipo, lá pros 2 últimos, então... Ai, você sofre. A continuação de Para Sempre. A continuação de Para Sempre é Lua Azul, que é o livro 2. E aqui nós teremos, né, uma história assim que esse livro me deixou um pouco triste, eu devo confessar. Porque, assim, existe um negócio que a gente vai entender melhor no livro 3, que também dá pra entender um pouco no spin-off da série, que eu também já expliquei um pouco sobre ele, eu vou deixar um link aqui só pra vocês entenderem do que eu tô falando. E nesse spin-off, né, a Alison Noel escreveu as histórias que a irmã da Ever passa e enfrenta no pós-vida, vamos dizer assim. E o que ela conta no spin-off acontece depois do livro 2 dos Imortais. E assim, bom, a Riley, antes disso, né, tanto nesse quanto nesse, ela resolveu que ela não iria seguir em frente ainda. Ela queria ficar aqui na Terra. Ela é bem irritante, no sentido daquela irmãzinha chata que quer fazer tudo que a irmã mais velha faz. Aqui ela já amadurece muito e quando chega no spin-off, ela parece outra personagem. Conforme, assim, se você pegar, sei lá, o último livro do spin-off e ela aqui, você vai notar como ela cresceu, mesmo estando meio que morta, sabe? Mas é muito bom. Eu recomendo pra caramba o spin-off é muito fofo. E, bom, ela meio que é um fantasma e a Ever consegue ver alguns fantasmas, não todos. Então, a Riley, ela tá meio que em dúvida se ela fica aqui com a Ever ou se ela realmente vai seguir em frente com os pais dela. Enquanto isso, aparece um novo vilão pra história que tem alguma coisa a ver com a vilã do primeiro livro. E assim, eu não gostei tanto desse vilão, eu achei que, sei lá, a Alison podia ter trabalhado um pouco melhor na história dele, porque pra mim ficou um pouco forçado o jeito que ele apareceu, meio vou vingar fulana, porque eu amo ela. Isso faz bem. Mas assim, ficou um pouco forçado a motivação dele fazer isso, um pouco mais do que... Porque assim, dá até pra entender qual é, assim, a motivação dessa vilã. Quando chega aqui, vira de novo uma coisa meio crepúsculo, que não posso falar, mas se você já leu, acho que você vai entender qual a relação que eu fiz entre a vilã desse livro e o vilão desse livro. Que não é um dos principais do Crepúsculo, mas tem umas coisas assim no Eclipse, sabe as coisas do Eclipse? Victoria, então, estou falando. A relação é como se aqui fosse a Victoria e aqui fosse o primeiro livro do Crepúsculo. E ele quer acabar com a vida desse casal, que é a Ever com o Damon. Então assim, ele faz de tudo, ele confunde todo mundo. Vê assim, um sistema meio... uma coisa meio socialista na escola, então assim, todas as mesas estão juntas agora.
os populares falam com os estranhos e, oh meu Deus! A única parte que eu gostei mesmo do Lua Azul é a parte da Abby com a Riley e das personagens meio que mais secundárias que ajudam muito a Abby nesse livro. E assim, Lua Azul, ele é um pouco pior do que o Para Sempre. E assim, eu gosto muito de Para Sempre, então, sabe, gosto muito desse livro mesmo. Agora assim, o Lua Azul ele é bom, mas ele não é tão bom quanto o primeiro livro, ele já começa a deixar umas coisas a desejar. Agora o bicho começa a pegar. Aqui nós somos meio que apresentados a história do casal, é uma coisa meio Fallen também, sabe? Na verdade, eu só tô citando, eu cito mais Crepúsculo porque eu li esse livro na época que eu gostava de Crepúsculo, então eu fiz bastante referência, assim, sabe, a esse livro. Agora, a Fallen nem tanto, mas na verdade, assim, a coisa principal do Fallen é a principal história daqui também. Sim, ignore os anjos, sabe? Pensa assim na história do casal principal. Então aqui a gente é apresentado meio ao que vai acontecer nos próximos 4 livros. Então em Terra de Sombras, as coisas finalmente acontecem. No final do Lua Azul, acontece assim uma coisa bombástica que, se eu falar vai ser spoiler, mas se eu não falar, vocês não vão entender os outros livros. Então, assim, acontece uma coisa, que eu não vou contar o que, e nisso, a Eva e o Damien, eles meio que não podem mais ficar juntos. Isso tá falando aqui, beleza? Então, eles meio que agora vão começar a procurar como desfazer o que aconteceu no final de Lua Azul. E a parte interessante do Terra de Sombras é porque em inglês, e na verdade eu não lembro se eles traduziram, mas aonde a Riley tá agora com os pais dela se chama Summerland. E por causa do sol, sabe? Então assim, sombra é Shadowland. E aqui aparece o triângulo amoroso, que eu fiquei com muito sono. Aparece Antônio Jude e ele é um menino legal, confesso, apesar de eu não imaginar ele nada como ele é descrito. Imagino o Jude uma mistura meio daquele menino que faz o Austin de Charlie, sabe? Com, sei lá, um tio-russo. É mais ou menos isso que eu imagino. E ele meio que gosta da Ever, e a Ever gosta dele, mas ela namora dele. E ele deixa muito a desejar, porque a partir daqui começa uma historinha que tem que ter muita paciência pra ler, sério. Porque senão você vai achar assim, o livro uma bosta, você não vai conseguir tirar nada de bom dele. Tem coisas muito legais, mas não são muitas coisas, são poucas. Ao contrário de, sei lá, principalmente em Para Sempre, você consegue tirar muita coisa legal do livro, principalmente quando você está sendo apresentado esse mundo. E no Lua Azul também tem muita referência, muita coisa legal. Aqui já nem tanto. E aqui é uma enrolação de quero ficar com fulano, mas eu não posso, que não dá. E então é isso, gente. Eu espero que se vocês peguem pra ler, por indicação minha, leiam só Para Sempre. E aí vocês deem uma olhada mais ou menos como a Lua Azul e vocês vão fazendo isso com os próximos livros, porque não quero me responsabilizar pelos danos, não sei. Assim, leiam Para Sempre, porque Para Sempre pra mim é o melhor dos 6 livros. E os outros, se vocês quiserem ler, sintam-se à vontade para pegar pra ler. Só que eu estou avisando que não é tão bom quanto o primeiro. Então, assim, paciência pra ler esse livro. Tudo bem? E então é isso, gente. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.